Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Preparando a Casa. É um prazer estar aqui de volta com vocês e um prazer maior ainda, porque o tema desse podcast é muito importante e no episódio de hoje a gente vai agregar mais conhecimento e informações acerca da adoção. A gente vai conversar com a Sarita, que é assistente social. Ela é coordenadora do serviço de acolhimento. E ela é doula de adoção, uma formação recente que a gente vai saber mais informações e entender melhor sobre esse assunto super importante que é cercado por muitos mitos, muitos paradigmas e tem muita seriedade, né? A gente quis trazer a Sarita, que é uma profissional super competente, inclusive ela fornece formações técnicas para pessoas que trabalham no serviço de acolhimento. A gente quis trazer aqui para trazer mesmo para vocês uma luz acerca desse assunto que também tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, com essas questões da maternidade. Muitas mulheres, muitas famílias estão, né, indo para adoção e a gente precisa entender as motivações, conversar sobre isso, entender o que esse casal pensa, principalmente quando a gente fala que é um casal que veio de uma dificuldade de uma gestação biológica, né? Todas essas questões são muito importantes da gente entender. A Sarita vai trazer toda a experiência dela e conhecimento. Por isso é um prazer te receber aqui. Obrigada por topar nosso convite. É um prazer, Flá. É bom demais estar aqui com você. Obrigada por me receber e vamos falar desse assunto tão especial que é a adoção, que são as crianças, que tem todo o meu coração. Exato. E é muito especial receber a Sarita porque a gente já aprendeu muito com ela. A gente teve a oportunidade de conhecê-la lá em 2021 e desde então a gente aprendeu muito também com você. Teve experiências riquíssimas à luz do seu trabalho que você exerce com propósito. Isso é muito especial, né? Vamos compartilhar histórias, vamos conversar um pouquinho. Muito bom estar aqui com vocês. Sá, a primeira coisa que eu quero falar, que eu fiquei super curiosa, é sobre essa formação da doula de adoção. A gente ouve falar de doula, né, em relação aos partos, né? Mas eu vou falar, vou ser sincera para você, que eu não conhecia essa formação. É muito legal. E eu trabalho há muitos anos, né? Muitos mesmos. Desde 98 aí no universo do serviço de acolhimento, quando era abrigo e depois veio a ser chamado, né? Hoje de SAICA, de Serviço de Acolhimento para Criança. E o que sempre batia muito, me atravessava profundamente, eram os casos das crianças que voltavam para o acolhimento depois de adoções que eram mal feitas e que não davam certo. E aí o prejuízo para a vida das crianças eram enormes e a gente tinha que, puxa vida, né, acolher novamente. E sempre foi uma questão para mim. E eu sempre percebia, quando essas crianças chegavam e os motivos dessa devolução, é horrível essa palavra, né? Devolução. Como se a pessoa entregasse uma mercadoria. E aí, quando a gente conversava com a equipe técnica do judiciário sobre esse processo que não tinha dado certo com as crianças, eu sempre observava que se tratava de dificuldade da própria família. E era muito menos questões com as crianças e muito mais sobre as famílias. As famílias não estavam preparadas. E aí, quando eu descobri o curso de doula de adoção, abriu uma janela enorme. Eu falei assim, é sobre isso. Então, o curso de doula de adoção, ele é feito aqui no Brasil pelo Instituto Doula de Adoção. Desde, se eu não me engano, 2019 foi a primeira turma. E desde então o Instituto forma uma turma por ano. Essa turma tem um tanto de horas, as horas são... o curso todo, ele é online, mas com aulas que são no dia, eu não sei como a gente pode dizer, é online, mas Ao vivo, tá acontecendo naquele dia. Em tempo real. Em tempo real, tem algumas aulas que são gravadas, e depois do conteúdo teórico
passado, a gente entra no processo de formação, de doulagem. Nós temos o estágio supervisionado com uma supervisora, o próprio instituto, né, tem algumas vagas que são sociais, e aí eles Legal. direcionam para as pessoas que já estão se formando. Para ter um estágio Para ter um prático. estágio prático, e nós temos uma supervisora de estágio. Legal. E depois nós temos a entrega do trabalho de conclusão. Então, 1 ano de curso, eu não lembro agora as horas, mas é maravilhoso. A gente trata a gente aprende no curso de formação para doulas, todo o universo sobre as questões, desde as questões legais, a preparação do casal, sobre as crianças, o perfil das crianças que vivem, né, no serviço de acolhimento. Hoje é muito importante a gente entender das questões raciais, então temos aula sobre isso, sobre sexualidade, é muito amplo. Tudo que permeia a adoção é contemplado no curso de doulas. Que importante, É muito isso. legal. E é importante porque as pessoas perguntam, mas em que momento a gente pode contratar uma doula? Desde o primeiro momento, quando vem o desejo, eu quero Concebe a ideia. pensar sobre adoção, eu quero entender melhor. Procura uma doula, porque daí a gente já pode começar a orientar. Muito legal. Muito Sá. legal. E em todos os processos, né? Eu tô pensando em adoção. Ok, a doula pode te orientar, conversar sobre motivação, sobre como está a sua vida e tudo mais. O que precisa para ser, né? Para receber um filho por adoção, como funciona como é o caminho, como procurar vara. A gente conversa muito sobre como construir, e Sim. é muito importante você construir com alguém esse perfil, a gente analisar, é muito legal. E imagino que no seu caso ainda bem mais completo, né, Sá? Com toda a sua experiência já como coordenadora, né? Para mim eu vejo que agregou muito, mas eu também contribuo porque eu conheço outro lado. Sim. Então, eu tenho o cotidiano, né? Muito Com bacana. as crianças que estão ali no acolhimento. Então, eu sei exatamente o perfil das crianças, como são. Então, a gente acaba tendo o olhar dos dois lados. Sim, sim. É muito legal. Ô Sá, e o seu trabalho hoje como coordenadora do serviço de acolhimento? Qual que é a sua função, assim, na prática? O que você faz? Na coordenação, hoje eu estou na coordenação de 2 SAICAs. Eu estou me desligando com muito aperto no coração. Eu fiquei 1 ano e 7 meses lá em Itapeva, na cidade de Itapeva. Foi um lugar muito legal. Nós construímos muitas coisas, temos muitas experiências, inclusive com adoção, que depois a gente pode compartilhar. Eu faço a gestão do serviço de acolhimento. Então, eu faço a gestão dos funcionários, contratação, treinamento e capacitação da equipe do SAICA, o que fazer, como cuidar, como trabalhar com as crianças. Eu tenho a equipe técnica que me ajuda nisso, que tem não somente ajudar, né? A psicóloga e a assistente social, as duas têm, a equipe técnica tem uma função muitíssimo importante dentro do serviço de acolhimento, que dão todo o suporte, né, para coordenação, no trabalho com as crianças. Eu supervisiono a equipe, o direcionamento do serviço técnico, da rede. O serviço de acolhimento não é sozinho. Então, o serviço de acolhimento, ele precisa. As crianças do acolhimento não são somente do SAICA, né, do serviço de acolhimento. Aquela criança, ela é da cidade. Então, a gente precisa ter uma conversa, um bom diálogo com toda a rede, com a escola, com a UBS, com o CAPS quando necessário, com o CREAS e o CRAS, que são os aparelhos da assistência, os equipamentos da política de assistência que atende as famílias, porque elas têm as famílias biológicas, né? Então, a gente tem toda a interface de trabalho com a rede socioassistencial.
E aí a gente faz o direcionamento, né? Entre a equipe técnica, o funcionário, a criança e E tudo hoje mais. o seu local de trabalho é esse, quando você fala que você é coordenadora do SAICA, a gente está falando que você fica numa casa-lar ou não necessariamente? Sim, é diferente. Hoje eu estou coordenando 2 serviços. Me desligando de Itapeva e vindo para Mairink, e eu já estou em alumínio desde outubro do ano passado. Lá em Itapeva, o modelo, existem 2 modelos, na verdade, mais modelos de institucionalização de crianças, que eu acho bem importante a gente falar sobre isso também. Nós temos o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, que é uma casa que atende até 20 crianças. Então, nós temos um número de funcionários lá em Itapeva. Eu tenho 18 cuidadores, porque eles são divididos em turnos para atender até 20 crianças. 3 pessoas, que sou eu enquanto coordenação, 2 pessoas na equipe técnica, e é uma casa um pouco maior. Esse é o modelo do serviço de acolhimento institucional. Em alumínio, que eu também coordeno, e eu faço um número menor de horas ali, ele também é menor, porque o modelo em alumínio é de casa-lar. Então, o modelo de casa-lar, ele compreende até o atendimento até 10 crianças, e lá em alumínio a gente tem a modalidade de cuidadora residente. As cuidadoras ficam na casa durante 4 dias, praticamente moram com as crianças, e elas vão embora para casa dela e ficam 2 dias de folga e retornam depois. Entendi. Então, ele é um modelo menor, mais... É uma casa mesmo. Em alumínio, ele descaracteriza um pouquinho, né, do modelo de instituição, que tem aquela rotatividade de turnos 12 por 36. Então, é tudo menor. Tá. É uma casa, um sobrado bem tranquilo. Só tenho 3 cuidadoras, porque elas se revezam, né? E eu tenho lá também. Eu estou na coordenação, eu fico geralmente em alumínio, mas na sexta-feira. E eu tenho uma assistente social, uma psicóloga, que estão todos os dias na casa também, para atender. E aí, falando desses modelos, a gente também poderia Família dizer acolhedora. da família acolhedora. Que é o melhor de todos, né? Longe, É o mundo ideal, é o mundo ideal. né? Sim, é o nosso sonho. E é importante dizer que no Brasil, é triste, mas nós só temos 5% de família acolhedora. Então, ainda a família acolhedora, a gente precisa falar só sobre família acolhedora, porque tem um mito muito grande, né? Ai, mas não pode. Nos Estados Unidos, por exemplo, o modelo é de família acolhedora. Pouquíssimos lugares e em algumas situações específicas as crianças são acolhidas em instituição. O acolhimento familiar é uma modalidade principal nos Estados Unidos e nos outros países. Eu tenho até não trouxe hoje, mas no Brasil, em outros países, na Inglaterra, a gente tem, na Austrália... Uma porcentagem bem muito maior. Ô, Sai, você acha que isso se dá ao fato só de que poucas famílias se interessam? Ou você acha que o judiciário também não incentiva muito? Eu penso que é cultural. Olha que maravilhoso, né? Tem uma assistente social, uma colega de profissão maravilhosa, tenho muito respeito, que é a Jane Valente. Ela começou a pensar em família acolhedora em Campinas. E aí, o sul aqui do Brasil, que é Santa Catarina, por ali,
comprou a ideia. Então, em Santa Catarina tem muito família acolhedora. E ainda é uma novidade no Brasil como um todo, porque a gente não tem a cultura de receber uma criança, né, nesse modelo em casa. Lá fora, querendo ou não, também já tem as famílias, né, de intercâmbio, essas coisas, já é tudo mais familiarizado, você receber uma pessoa que você nunca viu na sua casa. Em casa, exatamente. E nós não temos essa cultura no Brasil. Então, não tinha. Então, foi muito... desde os anos 2000, a gente está trabalhando nisso. Hoje, o Estatuto diz que a modalidade de família acolhedora, ela precede, ela tem prioridade ao acolhimento. Então, por exemplo, em Sorocaba já tem família acolhedora. Se eu tenho uma criança para acolher e tem vaga para que ela seja acolhida em família e no serviço de acolhimento, a prioridade da família. Que ela vá para a família. Então, isso, nos lugares que tem, já pode ter como prioridade, mas ainda tem muitos mitos, o pessoal, imagina, depois eu tenho que devolver essa criança, enfim. E os benefícios para essas crianças é muito maior. E onde que as pessoas encontram informação sobre isso, tá? O que você precisa ter? Para ser família acolhedora? Puxa, aqui em Sorocaba é o Lar Casa Bela, que faz esse trabalho brilhantemente, de uma forma muito legal, e a prefeitura também está executando. No site do Lar Casa Bela consegue, no site da prefeitura também. E se a gente falar de uma maneira assim, de Brasil, né? Porque a gente é chique, né? A nossa audiência não fica só em Sorocaba. Se alguém, assim, de qualquer lugar do país quiser ter essa informação sobre família acolhedora, vamos lá. Tem um site que é muito legal, que chama Geração Amanhã. Então, ali você tem informações sobre família acolhedora. No site dos tribunais, no geral, tem também família acolhedora. Tem um site que chama NECA, www.neca.org.br. O NECA todas as minhas formações eu tive no NECA, é um instituto de pesquisa e formação, lá tem sobre família acolhedora, e um site que eu amo também de paixão, que é o Instituto Fazendo História, fala muito sobre família acolhedora também. Legal. Então, a gente consegue, para quem é do Brasil todo, tem informações, digita família acolhedora, procura se tem na sua cidade, que é muito legal. E o judiciário, você me perguntou, o judiciário está se abrindo mais para esses projetos. Porque eu acho que também a gente tem uma dificuldade quanto ser humano, né, de abrir, assim, a cabeça, de olhar para outras possibilidades, né, fazendo ali já o feijão com arroz que sempre faz, né, às vezes para tudo que é novidade a gente meio que torce o nariz e fala, mas dá muito trabalho, mas... Então, acho que é um trabalho de conscientização de todos os lados, né? Exatamente. E tem sido, eu participei em 2022 do Seminário Internacional de Família Acolhedora, que mobilizou. Então, dentro do meio jurídico, do Ministério Público, dos órgãos, as prefeituras já estão falando, porque uma hora vai se tornar uma realidade, Então, é bom que começar a falar já, porque é muito diferente uma criança estar na família. Fale um pouquinho do que é a família acolhedora, Sá. A família acolhedora é um modelo de cuidado para a criança que naquele momento precisa. Então, como funciona a lei? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a medida de proteção. Está lá no artigo 101 do Estatuto. Quando uma criança ela passa por uma situação dentro daquela família que ela não pode, naquele momento, os direitos dela foram violados, ela passou por uma situação de abuso, de negligência, de violência, de abandono. Essa criança, naquele momento, não pode continuar recebendo cuidados porque os direitos foram violados, aconteceu alguma coisa ali. O judiciário determina que aquela criança temporariamente seja acolhida. Então, aí tem
o acolhimento institucional e da família acolhedora. O perfil da criança é o mesmo. As famílias acolhedoras, elas são... É uma equipe, então dentro do Família Acolhedora tem também uma coordenação, tem uma assistente social e uma psicóloga que fazem a captação das famílias, então precisa ter um trabalho na cidade de divulgação do trabalho. As famílias procuram a saber, daí elas se inscrevem para uma palestra para entender o que é família acolhedora e elas numa palestra a gente consegue falar tudo, como funciona e tudo mais. Ali elas já têm, ok, é legal para mim. Se elas se interessam, a segunda parte elas passarem por um processo de habilitação para serem famílias acolhedoras. Importante pensar que as famílias acolhedoras não podem estar no processo de adoção, na fila de adoção, porque são duas coisas diferentes e não é uma forma para eu furar a fila. Vou entrar como família acolhedora, vai que eu gosto muito daquela criança. Não pode. Então, ela tem que ter a certeza que ela vai ficar por um período com aquela criança até a situação da criança ser resolvida. Ou essa criança, a família vai ser trabalhada, biológica, né? A família de origem vai estar legal, tranquila, teve um trabalho na rede, um acompanhamento, conseguiu se reorganizar, aquelas vulnerabilidades foram superadas, essa criança retorna e todo o direcionamento é judicial. Quem decide é o juiz da vara da infância e a criança se despede da família acolhedora e retorna para o seu lar de origem. Vendo a possibilidade, né? Tem todo um processo de avaliação, de acompanhamento das famílias biológicas. O segundo passo não deu certo com a família biológica, vai para a família extensa, a gente faz a buscativa, tem um tio, tem uma avó, tem alguém, porque a ideia é muito importante a gente saber, porque a gente está falando de adoção. Então, como que essa criança chega para adoção? É a última. A adoção foi é a última esgotada instância, precisa ser esgotada. Então, a ideia é que essa criança fique com a família de origem ali biológica. Não deu certo? Aí vamos pesquisar, vamos fazer buscativa. Tem um tio, avô, vó, uma tia, alguém que tenha laço. Hoje, o plano de convivência familiar, o próprio estatuto não deixa limitado somente a questão biológica. Sanguínea. Às vezes, consanguínea, tem uma parente, uma madrinha, alguém que conviveu também tem o direito de ficar com essa criança. Não tem. Esgotaram, não tem ninguém. Então, essa criança é colocada para adoção. E aí ela fica de uma forma transitória na família acolhedora, quando chega nessa perspectiva de que realmente ela vai para adoção, aí ela é encaminhada para institucionalização? Não, ela fica com a família acolhedora até definir. Ou ela volta para a família ou vai para a família acolhedora. E é muito legal, porque aí tem um outro mito, né? Porque as pessoas pensam assim, mas daí ela já tá com uma família, como que ela vai se vincular a outra família? O sucesso das crianças e isso é comprovado. É dado. Das crianças que estavam em família acolhedora terem melhor capacidade de adaptação na família de origem na família adotiva. É muito maior, é muito legal. Quando eu trabalhava no Família Acolhedora, tinha uma mãe uma família acolhedora. E ela, o marido e os filhos. E ela era maravilhosa, porque estávamos começando aqui em Sorocaba, Família Acolhedora, e ela já trazia toda uma bagagem, sendo família acolhedora, lá na cidade dela, que era no Paraná. E ela dizia, e era muito engraçado, que os mitos eram, e a criança vai ficar só, como que eu vou devolver essa criança depois? Como que eu vou entregar para a família? Como que eu vou me despedir dessa criança? Desapegar. Como que eu vou desapegar? Então, eu nem tenho que me apegar, e não é nada disso. Você tem que oferecer todo o afeto, todo o suporte. E ela estava com uma bebê
que ela pegou no hospital e essa bebê, ela ficou com ela por 1 ano e meio. E aí ela dizia, né, um dia ela chegou para a equipe técnica e falou assim, por que ela tá comigo ainda? Não tem mais possibilidade de retornar, isso lá no Paraná. E ela disse, e aí as técnicas orientaram, falaram, olha, ela vai para a família adotiva, ela vai para adoção, mas ela tem uma irmã. E a juíza entendeu que elas precisam ir juntas, embora não tenham tido convívio, mas seria uma possibilidade da irmã. E ela... E no Família Acolhedora, a gente trabalha muito história de vida dessa criança. E a todo momento, a gente pensa, estava até conversando um pouquinho antes, que criança não entende as coisas. E isso é tão triste, né? Da gente olhar uma criança e não olhar... Subestimar, né? E não olhar para a criança com todas as potencialidades. E quando a gente capacita as famílias acolhedoras, a gente capacita muito, até no serviço de acolhimento, mas isso é muito particular do Família Acolhedora. Que quando você vai trocar aquela criança, você conversa com ela. Olha, a tia tá trocando, a tia tá colocando a mão em você, agora a tia vai limpar o seu bumbum, para avisar a criança, olha, agora é hora do banho. E no Família Acolhedora a gente costuma fazer o álbum, porque toda família tem um álbum de foto. Uhum. E aquela criança tem o álbum de foto naquela família. E a todo momento é conversado com aquela criança e a gente tá falando de bebê, tá? Olha, você tá aqui nessa família, nós seremos sua família até o juiz decidir, porque vai chegar um momento que você não vai estar e enquanto você estiver, nós vamos cuidar, esse momento que nós temos com você. E tem toda uma forma de ir de preparando essa criança. E aí... houve o desacolhimento. E ela conta que ela entregou o álbum e ela sempre deixava o número no final do álbum. Olha, meu nome é Adriana, eu cuidei dela de tanto a tanto. Se quiser informações, pode entrar em contato comigo. E ela entregou e nunca que a mãe entrava em contato. E aí ela falava assim, ai, mas não, puxa vida, a gente ficou tanto tempo... Passaram-se 6 meses, a mãe procurou a mãe adotiva e falou assim, olha, fulana, eu demorei para entrar em contato com você porque nós tivemos muita dificuldade, muito trabalho na adaptação da outra criança, que eu lembro que tinha por volta de 3, 4 anos de idade. Enquanto ela, super resolvida, super querida, eu estou na minha casa, ok, são meus pais, com uma autoestima super ok, toda segura de si. A irmã dela teve todas as E a irmã dela não estava na família acolhedora. Não, estava no serviço de acolhimento. Então, a gente sabe que quando uma criança é tratada, ela é trabalhada na primeira infância de uma forma singular, com todos os cuidados, com afeto, com carinho, com conversa, outro resultado. Então, a família acolhedora é isso. A gente está dizendo que uma criança teve uma situação, ali tem uma família para ela, para os cuidados dela. Quando ela sai dali, ela é outra criança, porque ela conseguiu. Criança tem uma capacidade de ressignificar, de adaptação, né? De cuidar do cérebro da criança, né? Uma coisa divina mesmo. Porque ela tem uma plasticidade, a criança consegue ter. Quando ela eu gosto muito daquele médico, né, do doutor Mateu Gabé, eu acho que alguma coisa assim. Ele fala muito a respeito disso, que o problema não é o trauma que as crianças vivenciaram, o problema é a forma como nós cuidamos. Então, inevitavelmente, nossos filhos, as crianças passam por momentos e a gente não dá para colocar numa redoma e falar assim, olha... Não vai sofrer frustrações, não vai ser traumatizado. Não vai ter. O problema é como isso é cuidado. Qual suporte essa criança tem para vivenciar tudo, né? Qual olhar nós temos com ela? E dentro de uma família que tem ali...
E os modelos de família acolhedora também são variados. Pode ser uma mãe solteira, pode ser... Não tem uma exigência daquela família margarina. Não tem, mas tem alguém que possa dar suporte. E aí é feito a habilitação, né? Você quer o porquê? Por que você está entrando nesse projeto? É a mesma habilitação para adoção, é para família acolhedora, só que o intuito é diferente. Eu vou cuidar e eu tenho que ter a preparação que eu vou devolvê-la, que é um processo. E aí a adoção não. Você tem que se preparar para ser seu filho para sempre. Exato. Nossa, que... É muito legal. Que interessante, que especial, né? A pessoa se habilitar para isso, né, Sá? Tomara que isso aumente, né? De proporção. Tomara porque que esses só ganho, né? Que esses 4 pontos, quase 5, a gente puxa 5 pra gente... Ficar mais otimista. Aumente, porque é um modelo incrível. Eu assim, sonho. Eu trabalho no serviço de acolhimento, mas eu penso, quando eu vejo o bebê chegando, né, eu olho e falo, gente, precisa. Olha se esse bebê tivesse, porque... Uma família só pra ele, né? A gente tem... Poxa vida, né? 20 crianças. E aí eu tenho 4 bebês. Como que a gente dá conta de 4 bebês e todo mundo precisa ali de uma atenção? Vai dar conta do que é físico ali, né, Sá? Do cuidado ali, mas para trabalhar a individualidade, para aquela coisa especial, aquele algo a mais que é tão importante, né? Fica limitado. Fica não limitado. Tem como. E não é uma questão de qualidade do serviço de acolhimento. Sim. É de não dar conta. Sim. Não dá conta mesmo. É claro que é necessário. É muito necessário. Muito legal que a primeira doulagem que eu fiz, olha que loucura, né? Ela é maravilhosa. Uma assistente social também, e eu me formando no curso de doula, eu peguei, Sarita, você vai fazer a doulagem com uma mulher que também é assistente social, que também trabalha no serviço de acolhimento. Eu falei, nossa, não vai dar ruim, o que eu vou falar para uma assistente social como eu, formação que trabalha no serviço de acolhimento? Foi a maior experiência, porque foi a minha primeira doulagem, vivi um beijo, uma pessoa maravilhosa, e consegui, sabe, ela foi muito legal, porque eu falei, não, respira, e aí aqui você tá no papel de doula, e ela de doulando. Exatamente. De quem tá... A experiência de ser assistente social ali não era. Não ia reverberar. Exatamente. E foi a gente trocou tanto, a gente conversou tanto, e a gente conseguiu construir durante um processo, porque a gente constrói em 5 encontros qual é a necessidade. Então, não é uma receita de bolo, é um projeto. O que aquela pessoa? Ela era uma adoção solo, mas às vezes é o casal. O que a gente precisa trabalhar? A gente constrói em 5 encontros, e cada encontro, e nós conversamos muito, e também depois trocamos muito. A gente percebe, e foi com ela que eu conversei bastante sobre a questão das crianças pretas dentro do serviço de acolhimento, o quanto elas são menos queridas, o quanto elas são menos, recebem menos atenção. E depois eu fui olhar dados que na educação infantil, crianças pretas, meninos e meninas, são menos queridos e recebem menos atenção de professoras. A gente está falando de creche, de pré, de ensino infantil mesmo, por conta da raça, né? De cor. Daí você olha e fala, puxa vida. E aí dentro do serviço de acolhimento também. E porque o branquinho tem mais atenção, e as crianças que são pretas, né, negras, recebem menos atenção, menos cuidado. A gente vai pegando alguns recortes que apertam o coração também. E quando você tem alguns dados, e a gente está na coordenação, a gente percebe
eu preciso ter um olhar, eu preciso direcionar minha equipe sobre isso. E eu já trabalhei em equipe que era exatamente dessa forma, né? Em lugares que vocês até conheceram. Então, eu tenho a fulana, que é branquinha, que é bonitinha, que é fofinha. E aí, eu tenho um perfil que, não é tão legal. Então, como assim? Por que que isso existe? E aí, as crianças ficam deixadas. Então, são alguns olhares que, enquanto coordenação, que enquanto a gente... técnicas, né, psicólogas, assistentes sociais, a gente precisa ter essa compreensão dentro do serviço de acolhimento e de entender que nós temos uma equipe. E como está sendo direcionada essa equipe de cuidadoras? Eu me assustei muito, e a gente está falando de, sei lá, 2018, eu trabalhei no serviço de acolhimento que nem era tão grande, e a gente recebeu uma bebê, e essa bebê veio pra gente da maternidade. E aí, ela era a rainha da casa. E a gente tinha, no contexto, uma criança que tinha alguns diagnósticos, algum tipo de transtorno, algumas dificuldades. E ele dava uma certa demanda. E a gente ficava muito preocupada com a bebê. Ela era a rainha da casa. Todo mundo chegava, dava um cheiro e tal, mas ela tem que ficar no carrinho. Vamos cuidar dela. A gente tinha muito medo que alguém passasse, pegasse. Então, a cozinheira colocava ela com o carrinho ali na cozinha, porque ela estava mais segura. E eu fui no meu primeiro seminário de família acolhedora em Curitiba, em 2018. Quando eu cheguei lá, eram eu indico que todo mundo assista um documentário. Tinha na Netflix, eu não sei se ainda tem, mas no YouTube tem O Começo da Vida, de uma pesquisa de alguns cientistas de Harvard que fizeram uma pesquisa lá em Bucareste, lá na Europa, de crianças que foram institucionalizadas e os danos e os prejuízos de crianças institucionalizadas. E aí ele começou lá no seminário contar e falar, olha, o cérebro dessa criança, porque essa criança tem tantos meses, tinha que estar assim. Eu comecei a chorar no meio do seminário. Eu falei, ela tá assim, ela já tem 6 meses, ela não tá sentando mesmo, olha o desenvolvimento, porque a gente não... E eu comecei a chorar, assim, no meio do seminário, lá em Curitiba, chorei copiosamente, a assistente social estava do meu lado, e eu comecei a chorar, eu falei, gente, a gente não faz os estímulos, ela não, enquanto bebê, a gente... E não era uma coisa que era, porque a gente não cuida direito. A gente tava intencional, porque... Na verdade, foi o excesso do cuidado. E aí eu falei, não, tá errado. E aí ela calhou que ela foi adotada uma semana depois e ela teve um desenvolvimento assim em 1 mês. E eu tenho essa família até hoje, conversa comigo pelo Facebook. Ela tá linda, maravilhosa, com 10 anos. A mãe, foi muito legal, porque a mãe, ela teve um problema de apêndice, ela foi operada, e a mãe super preocupada, ela estava internada, e manda notícias, e ela tá linda com 10 anos. E o salto de desenvolvimento que ela teve com a família em 1 mês foi... absurdo. Então, o que é o cuidado exclusivo, né? Na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos? O quanto isso é importante, o quanto o cérebro dessa criança ele se desenvolve nessa faixa etária. Então, hoje eu tenho essa preocupação. Daí eu chego e olho para as crianças e falo, não, então, todo mundo saiu, a casa tá vazia, vamos colocar a criançada no chão, vamos fazer o tummy time, coloca. Mas ela chora, claro que chora, ela quer ficar deitada, você tira a criança, os bebês da zona de conforto, vamos levantar o ombro, e enfim... E foi...
E é esse trabalho que a gente procura ter. Por mais que o serviço de acolhimento, mas, por exemplo, né, é o horário que todas as demais crianças estão na escola. Sim. As crianças retornaram da escola, que a casa tá aquela bagunça, né, Ela de precisa entra, voltar para ela precisa voltar ou pro berço ou pro carrinho, porque daí já não tem uma uma atenção, segurança uma atenção total, exclusiva Sim. para ela. A gente precisa olhar pelo todo. Sá, você falou aí um pouquinho sobre as questões de raça e tudo mais. Entrando um pouquinho mais no assunto da adoção, né? A gente sabe que existe a questão da morosidade, da demora e tal. Como que é isso hoje, assim? Isso a gente ouve falar bastante, né? Ficou anos na fila e para alguma família é muito rápido. Quais são as coisas que interferem nesse tempo do processo? O tempo do processo, às vezes as pessoas falam a respeito da morosidade do processo de adoção. Eu penso que a morosidade, ela precisa acontecer. A gente não tem que ter um olhar só para o nossa, quanto demora a fila de adoção. Mas eu penso que hoje o processo da adoção, ele é muito mais cuidadoso. Por exemplo, depois da família estar no processo, a juíza tem o prazo de 180 dias para executar a adoção. Então, mas depois e antes, é sobre isso. Quais são? Eu penso que a gente precisa conversar, falar com as famílias desde o começo. O que motivou essa família para adoção? A adoção não pode ser um plano de nada deu certo, eu vou para adoção. Tudo tem que estar. A gente fala bastante sobre isso aqui, Sá, no podcast, porque a gente aborda bastante questões assim com dificuldade, com algum impeditivo, uma infertilidade. E a gente vê muito recorrente nos comentários dos cortes, quando alguma mulher diz com sofrimento, né, que está buscando essa maternidade, que está tentando e que não está conseguindo, as pessoas reduzirem, assim, reduzirem a questão da adoção, porque eu entendo que quando a gente recebe uma fala mas é só adotar. Para mim, isso é uma ofensa. É uma ofensa. Ao serviço de adoção, que é tão sério, que é de tanta responsabilidade, né? Não é só adotar, porque a adoção não é só adotar, né? A adoção é muito mais complexa, precisa ser olhada com muito mais responsabilidade, né? Porque é diferente. E os processos são individuais. A adoção é para todos? Não. É simples assim. A adoção não é uma validação do quanto seu coração é bom. Exatamente. Né? Então, a adoção é para todas as pessoas? Não. Eu tenho uma situação de infertilidade. Precisa ser trabalhado isso. O seu coração precisa estar muito ok. Entende? Eu lembro, olha que loucura. Eu tenho a minha cunhada, ela e meu irmão, eles não podiam, ele tinha uma dificuldade também, e eles descobriram depois de várias tentativas, que não poderiam ter filhos. E aí, ela é muito resolvida, ela disse, eu vou ter filhos, eu não sei como os meus filhos vão chegar até mim, mas eu vou ter filhos, e se não for biológicos, vai ser por adoção, ok, vão chegar. E eu achei aquilo de uma segurança, que eu fiquei olhando e falei, gente, que maravilhoso ouvir isso. A gente tá falando de 12 anos atrás. Eles fizeram o processo de FIV, no primeiro não deu certo, o segundo deu certo, a gente tem o Felipe hoje, né, que é meu sobrinho. Mas desde o primeiro passo, ela já tinha. O meu filho vai chegar para mim, de uma forma ou de outra. E eu penso que a adoção precisa ser mais ou menos isso. É só uma forma de uma criança chegar no lar. Então, ela pode vir de um parto natural, pode vir de um parto cesárea e pode vir por meio da adoção. É só a forma como essa criança vai chegar. Ela tem toda a legitimidade
ela te faz mãe, ela te faz... a paternidade, a maternidade existe, é legítima pela adoção, mas isso tem que estar muito seguro das pessoas que vão... Naturalizado, né? Naturalizado, e é por isso que a gente precisa falar muito sobre a adoção. A adoção não é um plano B, eu não pude, e é muito comum. A gente vê hoje muito caso. A adoção foi muito distorcida durante décadas no Brasil. E falarmos abertamente da adoção é algo recente, é algo de trabalhar abertamente a adoção como é feito hoje. Isso é muito devido também às redes sociais, que Sim. contribuiu absurdamente. Então, antigamente tinha muita adoção à brasileira. As famílias não podiam ter filhos, tem alguém que está dando uma criança. Uhum. E aí faz e dá ruim, porque muitas vezes aquela criança era registrada no nome da família, que conseguiam dar um jeito de fazer isso, e as famílias sempre têm o tiozão inadequado, que uma hora chega e fala assim, então, mas você sabe que você não é filho dessa família. E a gente vê essa história sendo contada em novela. E Existe isso ainda, Sá? Hoje não, mas não é para existir, porque isso cabe até pena. Não pode burlar a fila de adoção dessa forma ou fazer esse tipo de adoção à brasileira. Diminuiu muito, graças a Deus. Não dá para dizer que não acontece. Não tem. Porque tem algumas pessoas que aí elas são enlouquecidas pela adoção. E aí eu vou entrar, eu quero adotar, não quero esperar na fila, eu quero agora, eu quero para ontem. Aí pessoas assim acham que pode entrar no serviço de acolhimento, escolher a criança, então a gente tem que tomar todo um cuidado. Ou escolhe a criança, sabe que as crianças estão é aquela que eu quero, viu? Aquela Já começou torto, então a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, porque tem um processo, essa criança, então o processo não é demorado, porque essa criança precisa ter o direito à história dela e a permanência na família de origem dela. Então, precisa esgotar todas as possibilidades. Esgotou, aí vai para adoção. As famílias, elas entram na fila. Elas procuram. Um caminho é procurar a vara da infância da cidade, né? O cartório. Em alguns lugares passa primeiro com assistente social. Cada comarca tem uma forma diferente. Eu gosto muito do modelo que é utilizado aqui em Sorocaba, porque o que acontecia? Eles passavam primeiro pela avaliação, faziam um cadastro, tudo mais, depois participavam do curso, e aí no curso de preparação falavam, acho que não é para mim. E aí já tinha perdido o tempo do psicólogo, do assistente social. Hoje, aqui em Sorocaba, primeiro, se cadastra, faz o curso, se durante o curso, ok, é sobre isso, eu quero continuar, aí entra o processo da habilitação, que são os atendimentos, a ficha e tudo mais. Esse curso é um curso que beneficia só a pessoa que quer adotar, de trazer essa luz de ser isso mesmo, ou também é para o outro lado, o lado técnico, avaliar também aquela família? Nesse primeiro momento, não. É só para a família entrar em contato com o que é. Com o mundo, exatamente. Com tudo que fala. E o curso é bem preparado pela vara da infância, são técnicos do judiciário. Instiga um questionamento de motivação. Exatamente. E assim também é feito no Família Acolhedora, porque quando a gente faz a primeira palestra, as pessoas falam, não é para mim. Sim. Então, desiste ali ou dá continuidade. E aí tem o processo da habilitação, que aí sim precisa comprovar que tem condições. Precisa ser rico para adotar? Não precisa. Você só precisa ter casa própria? Não. Precisa ter quantos salários mínimos? Não é sobre isso, mas você precisa provar através de holerite, de rendimento, a questão da renda, de habitação, de trabalho, de condições
emocionais, psicológicas, precisa ter um laudo médico, e a partir daí, aí tem a visita, cada comarca tem uma forma de fazer a avaliação, né? Alguns fazem as visitas, outros não, enfim, tem as prerrogativas muito particulares. Aqui em Sorocaba é muito legal, porque eles já estão... entrou nesse passo, já encaminha, chegou... se interessou pela adoção? Já de cara são encaminhados para o GASO, que é o Grupo de Apoio à Adoção de Sorocaba, que é muito importante, para desconstruir. A partir do momento, você quer entrar no mundo da adoção? Então vamos falar, ouça sobre, esteja por dentro do que é esse universo da adoção. Muito legal isso, Muito e legal. aí a pessoa, depois que recebe essa habilitação, ela fica registrada ali naquele radar. Ela fica. Não é uma fila. Quando a gente fala fila de adoção, né, do cadastro, a gente acha que é 1, 2, 3. Não é uma fila indiana, uma fila de sequência. É conforme o perfil. E aí, tem algumas pegadinhas que é bem importante a gente conversar, porque algumas pessoas dizem assim, tem lá. Você aceita a criança com deficiência, a criança com autista, com algum tipo de doença, e com doenças infecciosas, e assim, bebês, é quase unânime. Bebês acolhidos, quando chegam, têm um diagnóstico de sífilis. E é uma coisa tão... Sabe? Que a pessoa vai preencher. Não entendo. Sífilis, não. Sífilis não. Já perdeu de ter um bebê saído da maternidade. Super saudável. Porque a criança nasce, faz o tratamento no hospital com antibiótico, só que faz o acompanhamento durante 2 anos, eu acho que no ambulatório de infectologia, mas é para acompanhamento. Aquela criança saiu do hospital com tratamento de sífilis, tá ok. Então... algumas coisas, por isso que a doulagem é tão importante, porque a gente dá dica para ter uma orientação. Porque lá não recebe essa orientação assim, sabe? Tem, mas... Ou depende, assim, do quão empenhado aquele... É porque a ficha ela recebe, ela, tipo assim, você me traz depois. Então, não tem o acompanhamento. Eu gosto muito tem o pessoal do GASO. A Rita, ela sempre fala assim, olha, é o dia de você ir para casa, sentar com o companheiro, se tem o companheiro, o marido, enfim, abrir um vinho, tomar uma taça de vinho, ela sempre diz isso, a Rita do GASO, e preencher com calma, olhar com carinho aquela ficha. Então, quando você tem uma doula, porque isso não é o papel do judiciário. Do judiciário, é você que vai fazer a sua escolha. Mas se você tem uma doula, ela vai te direcionar o que você colocar, né? O que é. E a gente trabalha na doulagem. O que é você ter uma criança? Porque quando a criança... Eu acho que isso é a sacada da adoção, sabe? Eu acho isso tão maravilhoso. Porque quando você tá com o bebê na barriga... Você não escolhe. Você não escolhe. Aí você vai passar noites acordados. E aí, quando você vai adotar, você fala assim... Aí a gente conversa, de 0 a 1, você vai ficar sem dormir. Tem várias vezes, tem um monte de resfriado, tem bronquiolite, tem um monte de coisa que você... É isso mesmo, tá? Esse é o perfil de criança de 0 a 1. De 1 a 2, menina, você tem que ter uma coluna, porque daí eles vão querer no chão, eles não querem mais colo, Você tem que ter um coração também, porque daí vai... Então, aí você vai... com 3 anos você já consegue dormir um pouquinho melhor, nananã. Então, a gente consegue, e conforme essas orientações, o que se enquadra naquela rotina, o que ela quer, né, o que é o perfil da família. E já doulei casais que falavam assim, não quero acordar, não, essa fase para mim não dá, por isso que eu quero uma criança a partir dos 6 anos de idade.
Então, a gente vai trabalhar, ó, criança 6 anos de idade já passou pela fase da primeiríssima infância, ok, você não dorme, mas daí você vai ter que ter outro, porque as crianças são assim, nananã. Então, a importância Cada fase tem seus seus sabores e desafios. sabores, né? Os lados Exatamente, fáceis e os difíceis, né, Sá? exatamente. E aí tem a questão de cor e de raça, enfim, você quer, quer branco. Por que você quer uma criança branca? E hoje o judiciário faz isso de uma forma muito, muito brilhante. Da pessoa fala assim, eu quero que todo mundo... Por que você quer uma criança branca? Por que não pode ser uma criança preta dentro do seu contexto? O que isso vai mudar? Então, tem todos os questionamentos, tem todos os a preparação mesmo, né? É um confronto, Por que você quer? E Sade. eu acho que tem que ser isso mesmo. Você quer adotar mesmo? Ou você quer apenas suprir uma necessidade sua? Que não é sobre isso, não é sobre você. E é aí, sobre o outro. isso que a gente estava falando, né? Iniciamos esse assunto pela questão da demora, né? Então, é muito influenciado por esse perfil também. Sim, porque crianças, o que acaba sendo mais rápido? Grupo de irmãos, porque tem muitas crianças que estão em grupos de irmãos, e aí grupos de irmãos têm uma facilidade, é mais rápido. Bebês ficam mais tempo na fila. Então, tem uma particularidade aí de crianças pequenas, menos de 1 ano, 2 anos, tem uma... Mas, assim, é muito legal a gente colocar também que em 2017 foi acrescentado a lei da entrega voluntária, da entrega legal. Uhum. Isso trouxe um alívio e uma possibilidade da mulher entregar com segurança o seu filho. Uhum. A gente tem muitos casos, né? E eu já trabalhei no serviço de acolhimento, que eu já atendi mãe, e aí a mãe super nova e a família, porque é seu filho, e a mãe olhar para mim e falar assim, eu não queria ter filho. E todo mundo fica falando que eu preciso ficar com as crianças e eu nunca quis ter filhos. E aí tem essa pressão. E hoje, as mulheres que por algum motivo, né, elas não têm condições, elas se encontram numa situação de vulnerabilidade, não foi uma gestação planejada, tem alguma situação, ela pode entregar, já sinalizar esse desejo de entrega já na gestação. E aí tem a lei que ela precisa ser toda amparada pela equipe de saúde, da UBS, o pré-natal, o cuidado, e depois essa criança ela já tem uma... É uma possibilidade, eu acho incrível, porque muitas pessoas julgam as mães, mas quantas mães a gente já viu, né, aqui em Sorocaba, pariu no posto de saúde, colocou na caixa de sapato, largou no container, e agora, né, não cabe a nós o julgamento, cabe o acolhimento dessa mãe, a gente não tá para julgar, mas para proteger a criança e que ela esteja em segurança. Então, isso também contribuiu para aumentar o número de agilizar quem está um pouco mais, né, na fila e que é o bebê menor por conta da entrega voluntária, que é uma coisa bem, bem importante. E aí, Sá, como que é esse acompanhamento quando seu telefone toca, né? De tipo, temos uma criança para você. Como é o processo a partir daí? É muito legal, porque quem tem essa responsabilidade são as técnicas do judiciário. As técnicas do judiciário, quando uma criança ela é destituída ou já está em processo de destituição do poder familiar, quando a juíza e o Ministério Público sinaliza, a juíza defere, vamos começar o processo, e pede para a equipe técnica fazer essa busca ativa no sistema,
que eu não sei como é, porque eu não trabalho, dá um match, né? Então, Uhum. para essa criança, tem essa família por conta dos dados, tal. E aí é feita a busca ativa, e aí a equipe técnica do judiciário liga para a família. E aí é um momento, assim, de muita espera, né? É um momento maravilhoso, porque ali começa o sonho a se tornar realidade. Uhum. E a gente precisa entender, Flá, que é uma gestação um pouco mais longa ou não. A gente tem um casal na minha igreja, super jovens, maravilhosos, eles entraram na fila e ela costuma dizer que ela estava esperando uma gestação de elefante, foi uma gestação de coelho, porque em meses, porque eram 2 crianças gêmeas, né? Um menino e uma menina. E aí ela adotou e foi muito rápido. E tinha, acho que eles foram adotados com 4 anos, mais ou menos nessa idade. Então, é isso, é um momento que é, é muito importante que em todo momento muitos casais entram na fila de adoção e eles esquecem em algum momento, porque daí tem a euforia e depois mas já faz 1 ano que eu tô na lista. Baixa um pouco Baixa um a pouco. expectativa E será ali, a que vai ansiedade. acontecer? Será que vai? Será que não? Uhum. E aí, quando eles recebem o telefonema, é aquela coisa, né? Olha, voltou e é aquela emoção. E aí, eles são chamados para ir até o judiciário, para falar com a assistente social e com a psicóloga, para que elas conversem. Olha, tem uma criança, ou tem um grupo de irmãos, tem 2 irmãos, enfim, conforme o perfil, que está no acolhimento e tem essas características, e elas primeiro falam das crianças e depois elas mostram fotos e tudo mais. E se o casal disser ok, aí ligam pra gente, aí eu tô do outro lado. Olha, tem um casal, vamos marcar um encontro. E aí a equipe técnica do serviço de acolhimento somos nós que fazemos a preparação. E é bem importante que são 2 coisas que, para dar match e para funcionar, tem que trabalhar de uma forma paralela. Eu costumo dizer que os serviços de acolhimento, eles precisam ser capacitados para preparação dessa criança para a família, para um processo de adoção, para uma nova família. Falar, essas crianças, elas já passaram por tantas perdas, por um histórico tão complicado, e elas precisam passar por um momento de luto, principalmente as crianças que já entendem. Eu tenho uma experiência que agora pode ser que eu use o meu lencinho, toda vez eu me emociono muito. Eu cheguei em Itapeva o ano passado, e aí eu fiz quando eu cheguei, a gente estava num processo com um grupo de 3 irmãos, 2 deficientes e 1 típico. E uma de 13, na época, um irmão de 12, os 2 deficientes, e uma criança de 9. E ele, assim, maravilhoso, sabe? Um corintiano roxo, apaixonado por futebol e super inteligente, super motivado. E a gente estava tentando a reintegração para a avó, porque os pais realmente todo mundo já tinha sinalizado da rede e tudo mais que não tinha condições para ficar. E aí ele estava visitando a avó e a avó não conseguiu se organizar para assumir as demandas. Uma senhora que já tinha Ela teria que assumir a demanda dos 3. Não, só dele. Só dele. Só dele, porque os outros 2, eles demandam muito por conta do autismo, da deficiência, grau 3 suporte. E a gente já sabia que não teria, seria só dele mesmo. E aí a gente analisou, juntamente com a equipe técnica do judiciário, que nem mesmo com ele conseguiria. E para ele isso foi uma coisa assim horrorosa, porque nós tivemos uma audiência em junho que sinalizamos, olha, não vai dar.
E eu costumo trabalhar com as crianças a história de vida delas. E as crianças, elas têm a mesma história, elas têm capacidade e a história delas diz respeito muito mais a elas do que a nós, embora nós sejamos técnicos, mas a gente está falando sobre elas. Sim. É a vivência dela, a história de vida delas, o processo é delas. Então, às vezes, eu sento com os meus pequenos e falo assim, vamos falar sobre o seu processo? E eles falam, então vamos, tia. Daí a gente desenha, a gente conversa, porque eles sabem que eles estão no acolhimento, por que eles estão lá, que eles têm um processo, que tem um juiz que vai determinar. E a gente senta, a gente desenha, a gente conversa sobre isso. E isso tem que ser muito claro. Claro que dependendo da capacidade de idade, de compreensão, a gente vai falando. Com uma adolescente, a gente conversa de uma forma, com uma criança de 5 anos, a gente utiliza outros meios. Inclusive, o Instituto Fazendo História é muito maravilhoso, porque a gente tem um acervo de livros que dá para a gente conversar sobre, utilizar nesse processo. E as minhas crianças todas sabem sobre o processo, sobre a história de vida delas. E um dia eu falei assim, a gente vai ter... E aí a gente se prepara, né? Porque eu vou dar a pior notícia da vida dela. E ele tem 9 anos, tinha 9 anos. Aí eu tava com a equipe, ele sentou, falei assim, a tia precisa conversar. E ele já sabia que o juiz ia decidir naquela audiência. E depois da audiência, eu lembro que ele sentou num sofazinho, ele falou assim, eu não quero falar sobre isso. Eu falei assim, meu amor, a gente precisa conversar, mas eu não quero. E ele já começou a chorar. E eu falei assim, olha, o juiz determinou a proibição das visitas. A partir de agora, você não vai mais ver a avó. E ele começou a chorar, 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 chorar. Ele sentou no sofá, ele abraçou os joelhos e ele chorava. E ele colocou a mão no ouvido e falou assim, tio, eu não quero mais ouvir isso, eu não quero, eu não quero. E ele chorou muito. A gente abraçou ele e abraçamos ele e a gente falou, tá bom, quando você estiver preparado a gente conversa. E ele saiu, e eu olhei, ele saiu muito bravo, muito irritado, batendo porta, e eu olhei para minha assistente social e falei assim, o comportamento dele vai melhorar, vai piorar muito. E se nós... Eu sempre me coloco no lugar... Eu não tô preparada para ouvir isso. Sabe? O que é alguém chegar para você e falar assim, sabe a sua família? Aquela que você conheceu a vida inteira? Então, essa mesmo, você Sua nunca referência, mais... né? Você nunca mais vai vê-la, entende? E eu falei assim, eu já tinha preparado a minha equipe, os educadores, falei assim, olha, ele vai ter uma atitude assim, vai mudar o comportamento dele, porque ele tá passando por isso, tal. E nós conseguimos, assim, controlar. Isso foi mais ou menos no final de junho. E aí foi julho, ele numa atitude mais desafiadora, mais questionando, uma agressividade, uma irritabilidade. E fomos contornando e fomos dando suporte para ele, entendendo, acolhendo, sabe, acolhendo os sentimentos. E eu tinha um bom relacionamento com ele. E aí, tudo bem. Aí teve um dia que ele falou para mim, eu tinha prometido ir para uma igreja com eles. Ele falou assim, tia, tem uma igreja tal, uma igreja presbiteriana lá em Itapeva, que tinha um culto de quarta-feira e tinha uma quadra, enfim, vamos. Eu falei, vamos. E eu mudei, porque nesse mesmo dia um outro adolescente fazia um aniversário e aí a gente fez uma noite da pizza com bolo, porque a família dele também poderia estar participando desse aniversário na quarta-feira. E eu mudei. Foi a deixa para ele ficar absurdamente bravo comigo. E aí teve tudo, teve o evento e tal. Aí na hora de dormir, vamos dormir, não vou dormir. E foi no dia 21 de agosto. E foi muito emblemático para mim, porque foi o dia 21 de agosto do ano passado. Aí, 9h30 da noite, 10 horas da noite, lá a casa é muito grande e a gente correndo atrás, todas as crianças dormindo e ele tinha voltado do futebol, participado da noite da pizza, cantado parabéns e ele falou assim, eu não vou entrar, eu não vou dormir. Eu falei assim, então, mas você vai entrar, você vai dormir.
E ele correu pela casa. E correu pela casa. Eu falei assim, eu não tô acreditando nisso, que a gente vai ficar correndo atrás dele pela casa. Aí eu falei pra Paula, que era a cuidadora que tava comigo, pra Daiane, falei assim, ó, uma cerca pra tal, eu fico aqui no corredor na frente do quarto dele, quando ele chegar, eu coloco ele pra dentro do quarto. E ele veio com um chute pra cima de mim. E aí, né, eu peguei com muito cuidado, coloquei ele pro quarto, segurei ele muito, muito, muito irritado. Não vou, e falando palavrões e tal. E eu contendo ele, eu falei assim, você vai. E aí eu segurei ele na cama, eu falei assim, olha, eu sou mais forte que você. E eu contendo ele, eu tenho marca dele no meu braço que ele me arranhou, e ele querendo me morder, e eu segurando ele na cama, eu falei assim, não, agora é hora de dormir. Não vou soltar. Nananã. E aquela coisa, eu falei assim, olha, se você não parar, eu vou ter que chamar o SAMU. E ele muito bravo ali, aí ele falou assim, não, o SAMU não. E ele muito, muito inteligente. Ele é inteligentíssimo. Aí ele falou assim, o SAMU não. Eu falei assim, então me promete que se eu te soltar, você não vai chutar, você não vai machucar ninguém. Tudo bem, eu soltei ele entrou embaixo da cama. E tava frio o ano passado. E Itapeva é muito frio. Ele entrou embaixo da cama, Flá. Ele me xingou de todos os nomes possíveis e imagináveis. Ele falou assim, você é isso, blá, 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 fala todos os palavrões. E ele gritava, e ele falava assim, você tirou tudo de mim, você tirou o que eu tinha de mais precioso, você tirou a minha avó, eu nunca mais vou ver a minha avó na minha vida. É sua culpa, foi você que foi contar pro juiz, você não falou que eu gostava da minha avó. E ele direcionou todo, mas assim, um choro tão doído, um grito tão dolorido, que eu olhei para minha cuidadora e falei assim, não há menor chance de eu me aproximar, porque ele tá direcionando toda a raiva dele a mim, tá tudo bem. Entra lá. Ela sentou do lado, na cama, e pegou na mão dele, e tava frio, e ele tava com o uniforme que ele tinha chegado do futebol. E aí ele chorava, 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 assim, copiosamente, de uma dor assim, de alma. E aí ela deu a mão para ele, aí ele ficou de mão dada. Ela ficou 45 minutos sentada, e eu no corredor, e ele chorando, mas ele chorava, chorava, chorava. Até que ela falou assim, querido, tá muito frio, vamos deitar, não precisa tomar banho, deita que eu te cubro que tá muito frio. Ele deitou na cama, ela cobriu ele tava muito sujo, e ele conseguiu dormir, mas ele dormiu assim, ó, de tanto que ele tinha chorado. E aí aquele dia, no outro dia eu cheguei, foi uma noite horrorosa, porque era a véspera do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 22 de agosto. Na quinta-feira era meu aniversário. Eu fui embora tão arrasada, mas aquilo foi tão pesado pra mim, não por ele ter me xingado, não por ele ter, mas pela Você ter visto a dor dor. que ele tava sentindo, e ele conseguiu verbalizar. No outro dia eu cheguei, ele estava andando pela casa e ele tinha falado, ele nunca faltava da escola, do projeto, de nada. Ele falou assim, amanhã eu não vou na escola, e nananã. E ele não tinha ido mesmo. E eu cheguei 9 horas, ele estava lá pela casa, a assistente social era muito vinculada com ele também. E ela falou assim, o Marcos falou que não vai na escola e ele vai pro treino aqui do lado da quadra. O que você acha? E eu não poderia deixar. Eu falei assim, se eu falar que ele não vai, ele vai virar outro, né? Falei, libera pra ele ir. Mas fala pra ele tomar banho. Aí ele tomou um banho, ele foi pro treino, porque ele tava esperando que eu falasse um não pra ele ter outra situação. Aí, assim, na previsibilidade que a gente tem que trabalhar dentro do serviço de acolhimento, ele foi, ele voltou, na hora do almoço ele tava mais tranquilo. Eu falei assim, a gente pode conversar? Aí ele falou assim, pode. Aí eu falei assim, tá tudo bem com a tia. Eu entendo tudo que você tá passando. E eu só tenho que te abraçar e te acolher e dizer que eu tô aqui. Aí ele olhou pra mim, tá bom, tia, e foi pra escola. Quando ele voltou, eu tinha escrito uma carta pra ele. E na volta da escola, eu ia retornar pra Sorocaba, que eu vinha na quinta-feira à noite, e eu escrevi uma carta que aquele dia era meu aniversário e que tudo que eu queria
era que Deus trouxesse paz para o coração dele e que Deus tirasse toda aquela tristeza, toda angústia. Era o meu presente de aniversário para ele. E que um dia tudo ia ficar bem, que eu tinha certeza disso, porque aquela era a minha oração. E aí eu entreguei no final da tarde, olhei para ele e falei assim: olha, ontem foi muito difícil para você. E foi muito difícil para a tia, porque não foi a tia que quis, mas você entende que não dava mais, que a sua avó não tinha condição e você merece uma família. Você precisa de uma família e eu oro muito para Deus preparar a melhor família do mundo para você. E o meu pedido hoje é que Deus cuide do seu coração e que você tenha tranquilidade. Ele me abraçou, nós choramos juntos, ele foi e eu subi, cantaram parabéns para mim e eu entreguei a cartinha para ele. E ele respirou. A partir daquele dia, ele foi melhorando, ele foi ainda tendo altos e baixos no comportamento dele e sempre verbalizamos: eu entendo a sua dor e a tia entende, nós entendemos e tá tudo bem. Quando você tiver, venha conversar com a gente. E foi passando o tempo. E aí tem outras pessoas que também estavam naquele processo e tudo mais. Em novembro, eu teria outra audiência concentrada. E eu falei para ele, eu recebi um comunicado do fórum que era para gente saber responder como que estava ele nesse processo de preparação para uma nova família. E eu lembro que eu disse para ele, eu falei assim: a tia precisa conversar de novo, o juiz pediu para eu perguntar uma coisa para você. Aí eu falei assim: mas para conversa difícil, sempre comendo um pastel é mais gostoso, né? Aí eu falei assim: então hoje, 8h30, a gente vai, tá bom? Eu saí com ele, nós fomos numa pastelaria e eu falei assim: olha, fizemos o nosso pedido e eu falei assim: olha, o juiz pediu para eu perguntar para você. Você já tá, como que você tá se sentindo? Você já tá preparado para uma família? O que você acha sobre isso? O que você acha sobre você ser adotado? Ele fez a melhor definição da vida da adoção para mim. Ele olhou para mim e falou assim, baixou a cabeça, pensou e falou assim: sabe, tia, é muito ruim, mas pode ser bom. E eu fiquei olhando e falei assim: é muito ruim tudo que ele passou, mas pode ser bom porque é a possibilidade. É uma esperança. É uma família que ele precisava. E aí ali a gente ficou bem, ele estava preparado, ele passou final de junho até novembro, num processo de luto, de dor profunda, de sentir profundamente toda a perda e de preparação. E as crianças dentro do serviço de acolhimento, elas precisam passar por essa experiência para que elas estejam preparadas. E assim, Deus foi tão bom na vida dele que trouxe uma família para ele. E o dia que nós contamos sobre a família dele, foi um encontro assim sabe, maravilhoso, porque aconteceu uma coisa fora enfim, do processo. Ele conseguiu ser adotado por uma pessoa que trabalhava no acolhimento, e ela falava assim, quando ela chegou para mim, ela falou assim: Sarita, eu preciso conversar com você. E eu preciso. E é uma pessoa assim, católica, mas assim, muito, 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 sabe, ligada a Deus. Ela falou assim: eu conheci ele aqui e eu quero adotá-lo, porque eu já sinto que ele é meu filho. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei assim: não, tudo errado, não pode, ele tá na fila, não dá. Aí no outro dia, na mesma semana, e ela falava assim: eu sinto. E ela é uma pessoa tão maravilhosa que ela trabalhava lá dentro e ela não tinha um comportamento diferenciado com ele. Todo o contato que ela tinha era com todos.
E aí eu conversei, eu tive uma conversa com a psicóloga do Judiciário Primeiro. Eu falei assim: olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela me procurou, tô com o cabelo em pé, porque aí, olha, né, as coisas. O processo dele ficou no cartório, ele não foi colocado para adoção. E a Alice falou assim: olha, a gente pode entrar com papel de guarda, porque ela tem contato com ele, e a gente apresentou para o Ministério Público, e é uma coisa muito. Eu contei no começo que ele tinha 2 irmãos, e ele é extremamente vinculado com esses irmãos. E ele dizia que ele não queria, que ele queria ir para uma família sem ele perder o contato com os irmãos. Uhum. E essa família conhecia todo o histórico, se comprometeu. Possibilitou isso. Possibilitou. E embora eles não estivessem, eles estão hoje nesse processo aí de adoção com ele. E a cada, pelo menos uma vez por mês, ele vem, ele tem o contato, ele passa uma tarde toda com os irmãos. E foi uma família, assim, preparada. Ele conseguiu se... E sem esquecer da história, que eu acho que é muito importante. Porque Sim. as famílias adotivas, elas precisam entender que as crianças não vêm com uma folha em branco, um caderno em branco, que é a partir daqui. Não. É a partir do nascimento dele. Exatamente. É a partir da gestação que ele teve, que nem sempre a gente tem o histórico, é a partir da vida, de todas as vivências. E quem precisa adotar precisa legitimar a história de vida. Até por esse processo, Sá, acho que difícil acontecer o que acontecia antigamente de, um dia fulano vai descobrir que foi, né? A não ser que seja assim, pegou bebê do bebê do bebê, pode ser que os pais, né, tenham que falar em algum momento, né? Mas se não existe mais isso, né? Não. E uma das coisas que é mais falado no momento da habilitação é a não negação da história de vida dessa criança. Então, desde sempre, é um bebê, não interessa que essa criança tenha a possibilidade do acesso, de saber da sua história. E é interessante saber também que tem, desde 2017 também, imagino que tem essa lei, acho que é de 2017, que as crianças elas podem ter acesso ao seu processo depois de completar 18 anos. Então, não adianta o pai dizer que escondeu isso sim, pelo contrário. É um processo e as famílias elas precisam entender, quem está para adotar, que amor, ele só multiplica. Exato. Sabe? Que o amor, que dentro de uma criança tem espaço para amar de formas diferenciadas. Muitas pessoas e tá tudo bem isso. E não desconsiderar. Não significa que essa família precise ter contato com a família biológica, mas principalmente das crianças maiores, elas tiveram contato com essa mãe. Então, como que vai ser tratado isso com ela? Sim. Não é só uma negativa, né? Ela foi muito... a forma como tratar isso é muito especial, porque essa criança veio desse ambiente. Então, se a gente não fala de uma forma respeitosa por todas as dificuldades que essa família teve, dessa família, a criança, puxa, mas eu vim desse meio. E comigo. Então, tem muitas camadas que precisam ser trabalhadas, né, num processo adotivo, mas que vale muito a pena, porque a gente tem histórias assim. Esse menino de 9 anos, ele tá super bem, né, numa adoção de meses. É muito legal. Eu lembro que em 2015 eu fiz a adoção de um casal e ela é deficiente.
e estava, né, em cadeira de rodas. E aí, quando o fórum me ligou, falou assim: olha, tem uma adoção que é diferente. Eu falei: puxa, por quê? A hora que as crianças viram, elas amaram. Olha, eu posso dar uma voltinha com você? Foi muito legal. E Às vezes a gente fica imaginando que as crianças vão ter, né? Mas as crianças é que nos ensinam, né? Isso, né, Sá? ai, mas vai dar certo, porque ela, puxa vida, e foi um encontro, essa família tinha, né, os irmãos, então, assim, de entender que teve uma vida Sim. anterior a isso. Então, a adoção, assim, é só uma forma de chegar, mas é uma criança que você vai ter, ele vai ser seu filho. Sim. Não importa o que, a partir do momento que ela está, é maravilhoso. E olha que história, eu estou acompanhando o processo de uma adoção muito especial, porque são duas meninas de 10 e de 7, que a referência de cuidado dela sempre foi o pai. Então, o pai e a mãe usuário de substância, mas o pai trabalhava, tinha até uma condição, mas nos momentos, e eram os momentos que a mãe aparecia, ele dava um perdido no uso, enfim, e deixava comprometidos os cuidados. E elas tinham essa referência, e a gente estava trabalhando a adoção, e precisou da mesma forma, passarem pelo mesmo processo. Por que meu pai? Por que não deu certo? Por que o outro tá indo para adoção e eu não? Por que o fulano tá recebendo visita? E uma das coisas que acontecem na adoção é a proibição, né, das visitas da família. E a gente foi trabalhando muito com elas, que ia dar certo, que viria uma família, mas que a gente entendia. A criança sempre tem que passar por esse processo de luto. E aí elas estavam preparadas. E aí no judiciário apareceu um pai solo. Uma pessoa que já tinha sido casada, mas por conta disso, de várias situações, inclusive a adoção, que ele queria muito e a esposa não queria, e, enfim, houve a separação e ele continuou no processo. E aí agora ele tá adotando as meninas. Caramba. Ele vive com os pais dele e assumiu. E ela super, porque para elas não era estranho uma figura. Era familiar o cuidado uma figura masculino. Então, assim, tá até dando... nisso, né, as coisas se encaixam. As coisas se encaixam. Então, assim, tem muitas histórias, assim. Histórias, assim, de bebês, né? Muito emocionante. Eu tava esperando há 8 anos, aí encontra a bebê e aquele momento tão especial. E às vezes um bebê né? Você entrega na mão das... Eu lembro que eu entreguei, ela falou assim, eu olhei e falei assim, o nome dela é Elisa, mas você pode mudar. Eu lembro que o casal olhou e falou assim... Elisa é bonita, eu acho que tem a cara dela. Eu acho isso de uma... E o outro casal, muito próximo, adotou um bebê também. E o nome do bebê, eu lembro que era Davi. E ela falou assim, não, eu acho que vai ficar Davi mesmo, porque ele tem cara de Davi. E de ter essa ligação, sabe? Sim. Até isso, depois. Esse comportamento diz muito sobre o propósito também da adoção, né, Sá? Exatamente, sabe? Exatamente. Não é sobre o que eu quero, o que eu idealizei, que eu iria ter um filho X. É sobre um filho que tá vindo para mim, né? Exatamente. Sobre alguém, sobre um ser humano, né? Que tem as suas individualidades, especificidades. Que já teve uma história. Muito especial, Sá. Te ouvir falar, né, tudo isso, eu acho que é esclarecedor, que é transformador, né? Quantas coisas a gente transforma acerca desse assunto que é tão delicado, que é tão importante, que é tão especial e que, mesmo que a gente não tenha acesso, a gente cresce sabendo alguma coisa, a gente cresce entendendo alguma coisa. Como é bom ouvir, né, do que realmente é, qual que é a realidade, do quanto isso é especial. Tenho certeza que todo mundo que assistir vai ter essa mesma sensação e vai olhar
para adoção de uma forma diferente, né? Mais responsável, mais individual mesmo, né? De uma forma mais respeitosa também, né? E mais positiva também, né? Porque a gente tem muita coisa para desconstruir em relação a isso, né? E às vezes a televisão ela é muito positiva e às vezes é muito negativa. Eu não assisto novela, tá? Mas eu vi em alguns recortes do Instagram de pessoas que falam de adoção, falando que na novela Vale Tudo teve uma situação que tinha uma criança que depois foi adotada e depois o pai biológico foi atrás da criança. Isso é muito medo que as pessoas têm. Mas eu vou adotar, e aí? A família vai vir atrás? Como vai? Então, isso é um risco que não... Isso é um mito que, de fato, não acontece. É claro que em cidades menores, sempre o judiciário pensa, por exemplo... em Alumínio é uma cidade muito pequena, daí o judiciário sempre, olha, não dá para deixar a criança aqui porque a possibilidade é maior. Mas uma vez que a família adotiva, ela faça a adoção, passe por o processo, nada pode tirar. Então, o processo é legal e tá finalizado, os documentos são mudados e tudo... é refeito. Importante. Então, esse risco não existe. Você vai ser mãe e pai pro resto da vida. Sim, importante falar sobre isso. E Sá, vou deixar, se você autorizar, claro, disponível aqui na descrição do vídeo as suas redes sociais, Claro. enfim, até pelo seu trabalho como doula de adoção, tenho certeza que isso vai ser muito legal para muitas famílias, mas também para quem quiser mais informações e entender melhor, você pode postar uns conteúdos, né, de mitos e verdades, né? Eu acho que tem muita coisa, eu ficaria aqui horas falando sobre isso, né? Muito especial você ter vindo aqui. Obrigada por disponibilizar esse tempo, todo o seu conhecimento, abrir seu coração, né? Porque não dá para ser só técnico trabalhando com isso, né? Não dá, impossível. É muito especial mesmo o seu trabalho, obrigada mesmo, Obrigada, foi um prazer recebê-la. Prazer estar aqui, rever você e estar com você aqui de novo, falando de criança, falando de adoção, falando de primeira infância, de família acolhedora. Muito bom. Dos nossos pequenos. Sim, muito especial. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau!